Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Andressa Belefusco e hoje eu vou trazer 6 dicas para você começar a se tornar mais paciente com o seu filho. Mas antes, eu gostaria de te convidar para você deixar um like aqui nesse vídeo e encaminhar esse vídeo para outras mães. Você também pode fazer parte de uma rede de mães que se ajudam e que estão buscando se tornar a sua melhor versão para educar os seus filhos. Vou começar esse vídeo te contando um pouquinho da minha história, porque eu já fui uma pessoa muito sem paciência. Antes de eu ter meu filho, nas minhas aulas, eu ficava extremamente estressada com as crianças quando elas não me obedeciam. E foi exatamente por isso que eu fui buscar novas formas e ferramentas para eu poder educar as crianças de uma maneira diferente. Porque quando eu perdi a minha paciência, aquilo me machucava muito, e eu não conseguia acreditar que não tinha nada que eu pudesse fazer. E foi exatamente na época que eu engravidei. E por incrível que pareça, mesmo eu estando estudando sobre isso, quando meu filho nasceu e ele era pequeno, por muitas vezes eu perdi a minha paciência. E a minha virada de chave aconteceu há um pouco mais de um ano, quando eu já estava aqui sozinha com ele. Eu vou te contar qual foi essa virada de chave para que você comece a praticar isso na sua casa também. Primeira coisa é você entender que essa sua vontade de querer ser mais paciente já está no caminho errado. A gente querer ser paciente é o caminho da frustração e de continuar seguindo nessa expectativa de ser uma mãe paciente, a mãe perfeita, a mãe heroína, a mãe que dá conta de tudo e que equilibra todos os pratinhos. E aí, quando você não consegue atingir isso, porque esse nível de perfeição que você está buscando, ele não chega nunca, você fica totalmente sem paciência. E aí o que é que acontece? Você explode com o seu filho nas pequenas coisas do dia a dia. Então a primeira coisa que você precisa fazer é não querer ser paciente. A sua falta de paciência, ela é uma explosão emocional. E quando você tenta não sentir isso, você não consegue, porque essa raiva que vem de dentro de você naqueles pequenos momentos, ela é natural. Você é humana, como todos nós, e nós estamos aqui para viver. E essas emoções que acontecem no nosso dia a dia, o que nós temos que fazer é gerenciar tudo isso para que a gente possa tomar decisões assertivas, para que a gente possa decidir o que eu vou fazer nessas determinadas situações que são desafiadoras. Então, a falta de paciência vai acontecer? Vai. Mesmo que você esteja consciente, pensando sobre tudo que você está fazendo, vão acontecer esses momentos? Sim, eles vão. Inclusive eu estou saindo de 10 dias de isolamento com meu filho, em que eu perdi a paciência muitas vezes, mas muitas vezes eu pude agir de maneira assertiva, tomar decisões conscientes da melhor forma de gerenciar essa emoção que eu estava tendo. Então, agora você já entendeu que querer ser paciente não é o caminho e que você precisa realmente desejar isso. Você precisa decidir que você vai tomar ações assertivas, que você vai agir da melhor forma e não simplesmente reagir na falta de paciência. E então, o segundo caminho, o segundo passo para você se tornar mais paciente é você começar a observar o que é que acontece no seu corpo quando você está a ponto de explodir. Quando eu tô ficando nervosa, eu começo a sentir assim uma. Parece que tem formiga na barriga, uma borboleta no estômago, eu fico com a bochecha muito vermelha, eu aperto os dentes isso eu começo, vai vindo de lá de baixo, parece que é um vulcão que vai explodir. E aí, quando você consegue perceber o que é que o seu corpo está te dizendo nesse momento, você é capaz de gerenciar tudo isso para o vulcão não explodir de vez e aí não fazer coisas que você vai se arrepender depois.
Esse sentimento que você tem, tudo essas sensações corporais, elas são parte de um mecanismo de defesa do seu corpo. Todo mundo sente isso quando sente raiva. E o que a gente precisa fazer com essa raiva que a gente está sentindo é simplesmente deixar ela fluir. É como se fosse um trem passando e que ele precisa passar por todo o trilho para ele chegar do outro lado. E a gente precisa fazer isso com as nossas emoções. Então, quando você começar a sentir essa raiva toda, para. Por quê? Quando a gente explode, a gente está abrindo a nossa tampinha do cérebro, a gente está agindo totalmente de forma irracional. E para o seu corpo entender o que é que ele precisa fazer nesse momento, você não consegue racionalizar nesse momento. Você está inteira inundada de hormônios que vão te fazer agir de maneira impulsiva. E para que o seu cérebro se integre novamente, você precisa de pelo menos 6 segundos. São esses 6 segundos que antes de você explodir e agir de maneira irracional, você precisa se conectar para que você possa pensar como agir de maneira assertiva, como agir de maneira respeitosa. Então, o caminho para que você não exploda de vez é você observar quais são esses sinais que o seu corpo está te dando na hora de explodir. Terceiro ponto é você entender o contexto que você está vivendo, o contexto geral de tudo. Por exemplo, eu estava aqui há 10 dias dentro de casa com o meu filho de 3 anos, quase 4, e minha cachorrinha 10 dias dentro de casa sem sair, com ele doente, eu precisando trabalhar, tentando evitar ao máximo ficar com a televisão ligada. Então, tendo aqui que fazer toda a minha rotina, cuidar dele, cuidar da casa, sem sair de casa sozinha, sem rede de apoio. Esse contexto já é um contexto estressante. Sabendo disso, tendo consciência disso que eu estou vivendo, eu já vou procurar me gerenciar melhor. Para quê? Para que quando aconteça algum contexto, algum gatilho mínimo, sabe aquela coisinha pequenininha que ele não quis fazer e que faz você explodir, eu saber que eu já tô com o meu potinho da paciência a ponto de explodir, de vazar para todo lado, do meu vulcão entrar em erupção. Então eu vou começar a prevenir para que não aconteça. Como que eu vou prevenir? Cuidando de mim mesma, gerenciando minhas emoções, observando o tempo todo quais são os sinais que o meu corpo está dando e que o outro está dando também. Então, dessa maneira, quando você consegue pensar, analisar, estar realmente presente, consciente para como está o seu contexto no geral e naquelas pequenos contextos do seu dia a dia, nas situações diárias, fica muito mais fácil de você gerenciar essas emoções e tudo aquilo que você sente quando você vai perder a sua paciência. Um outro ponto é você humanizar todos que estão ao seu redor. Você já reparou que quando você perde a paciência com o seu filho é porque você cria uma expectativa sobre aquilo que ele vai fazer e ele não faz do jeito que você espera. E aí, quando você se coloca como humana, como uma pessoa que não é perfeita, que não tem a vida perfeita e que tem pessoas ao seu lado e crianças que também estão aprendendo, que estão se evoluindo, que não são perfeitas, a sua expectativa sobre tudo diminui. E quando a gente fala de crianças pequenas, a gente precisa entender que elas estão ali experimentando o mundo, elas estão vivendo e a gente precisa ter esse olhar humano para elas, porque quando você perde a paciência porque o seu filho não faz uma coisa que você quer, você está sendo super egocêntrico e pensando só no seu lado. E o seu filho, ele não acorda de manhã pensando assim, hoje eu vou pular no sofá para irritar a minha mãe, eu vou deixar o iogurte cair no chão. Ai, na hora do banho, eu não vou tomar banho. Ele não faz isso. Então, são acontecimentos diários de uma criança que está experimentando. Então, olhar a criança com esse olhar humano deixa tudo muito mais fácil.
E aí, nós vamos para o quarto ponto, que é se autorresponsabilizar pelas suas emoções. O seu filho não acorda querendo te irritar e querendo fazer você explodir, e você é a única pessoa responsável pelas suas emoções, pelo que você sente. Então é o seu papel saber a sua forma de se autorregular, visto que você já é um adulto e que precisa se posicionar no lugar adequado. E aí eu vou te contar que essa foi a minha virada de chave, quando foi que eu percebi isso na minha vida. Eu, todos os dias, todos os dias em que eu ia colocar meu filho para tomar banho, eu já estava extremamente cansada. E eu fazia a rotina da noite. Dentro de mim eu ficava culpando todo mundo à volta por tudo, porque era o meu marido na época que não ajudava, porque era a sogra que tinha passado em casa muito tarde, porque meu filho estava jogando água para todo lado, porque a cachorra queria brincar com água, e aquilo tudo ia me trazendo esses sentimentos ruins e eu perdia a paciência muitas vezes. Então, toda a rotina da noite eram momentos estressantes. E aí, lógico, era uma bola de neve. Na hora do meu filho dormir, ele sentia toda essa minha impaciência, aquela vontade que ele dormisse logo, ele demorava mais para dormir. Bom, era o caos. E então, quando eu me divorciei e eu vim morar aqui com o meu filho, teve um dia que eu cheguei das minhas aulas super cansada. Já tinha tido assim um dia estressante, as minhas necessidades não estavam mais atendidas e eu fui colocar ele para tomar banho. E ele começou, uma criança de 3 anos na época, tinha acabado de fazer 3 anos, ele começou a tirar a roupinha e brincando. E naquela hora eu comecei a me sentir perdendo a minha paciência. Quando isso aconteceu, eu parei. Eu falei para ele, eu tô começando a perder a minha paciência. E aí eu falei, eu preciso de um tempo para eu me acalmar, sabendo que eu precisava de 6 segundos para eu não agir de maneira que eu fosse me arrepender. Então, eu coloquei ele no banho, eu fiz as coisas bem devagarinho. Eu lembro que eu sentei no chão e eu fiquei pensando sobre aquilo. E foi muito engraçado que foi nessa hora que virou uma chavinha de, putz, eu tava sempre culpando o outro. Eu tava sempre colocando a responsabilidade do que eu tava sentindo no outro, no ex, na cachorra, na sogra, em todo mundo, menos em mim mesma. E foi nesse momento que eu comecei realmente a entender que eu precisava olhar para o meu próprio umbigo, me responsabilizar e me tornar adulta ali daquela relação. E aí eu falei, eu não tenho quem culpar agora. Quem é que eu vou culpar? E aí foi uma virada de chave, e aí foi realmente que eu comecei a tomar ações, medidas para prevenir a minha falta de paciência. E aí vem a quinta dica que eu posso trazer para vocês. Cuidem de vocês mesmas. Pratiquem autocuidado, façam coisas que vocês gostam. Organiza a sua vida de uma maneira que você possa diminuir o seu ritmo, porque agora você tem uma criança junto com você. Você tem uma criança que tem um ritmo diferente. Hoje em dia, a gente leva uma vida extremamente estressada, com pressa, tantos afazeres, tendo que assumir tantos papéis. Mas será que tudo isso é realmente mais prioridade do que o seu bem-estar? Então, coloca na sua vida, na sua rotina, práticas de autocuidado para que você possa buscar esse equilíbrio e para que você saiba como gerenciar as suas emoções. E aí, a sexta dica é para que você comece a criar gatilhos bons, porque existem esses gatilhos, né, que fazem você explodir, que são aqueles gatilhos de contexto, de momento, mas o que é que você pode fazer para que antes de você explodir, você consiga pensar em coisas boas, para que o seu cérebro entenda que você pode se acalmar, que você pode respirar. Então, você pode colar bilhetinho, a raiva não educa, eu sou a adulta da relação, eu sou a paz que meu filho precisa. Eu sempre que eu começo a perder a minha paciência, eu ponho a mão na minha barriga, eu começo a respirar fundo, eu penso nesses mantras e quando eu vejo que nem isso está funcionando,
eu falo para ele, eu tô começando a perder minha paciência, eu não quero ser desrespeitosa e eu preciso de um tempo para eu me acalmar. E aí eu saio de perto, eu me acalmo, eu fico quietinha e aí depois eu consigo agir de maneira assertiva. E uma coisa que eu sempre conto para todo mundo é que, estando sozinha com meu filho, muitas vezes eu não posso sair de cena. E uma estratégia é eu pensar em me colocar como se eu fosse outra pessoa. Sair de fora, me colocar assim atrás de mim mesma, me olhar e falar o que você faria nessa situação, se tivesse outra pessoa te olhando. E isso assim funcionou muito comigo. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês consigam buscar e se tornar a mãe, a mulher que vocês desejam, para que vocês possam educar os seus filhos de maneira respeitosa, quebrar o ciclo da violência. E eu tô aqui pra gente caminhar juntas. Até o próximo vídeo.